O PT tem agitado bastante as eleições municipais. Há uma indefinição a respeito de quem serão os candidatos a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores nas principais cidades do país. Há uma indefinição muito grande nos bastidores em São Paulo e também na cidade de Recife. Mas antes de falarmos sobre essa e outras notícias sobre as eleições de 2020, se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações para que você não perca nenhuma notícia a respeito das eleições municipais que muito em breve irão dominar o nosso cenário e também o nosso noticiário político. Mas o que está acontecendo em Recife? Nós vamos ter uma reunião do Diretório Nacional do PT em Recife para decidir como que vai ser as eleições municipais na capital pernambucana. Há uma expectativa para que Marília Reis, deputada federal, saia como candidata do partido à prefeitura de Recife. É o desejo particular da Marília. Entretanto, o senador do PT, Humberto Costa, ele tem outros planos. Não quer que a candidata do PT seja Marília Reis. Na verdade, ele quer que o PT nem tenha candidato e continue a sua parceria na chamada Frente Popular, apoiando um candidato do PSB. E ele já até mandou um recado para Marília: se ela quiser sair como candidata, ela deverá convencer os locais ali em Recife. Ninguém é candidato da cúpula do PT. Não existe isso. Ela tem que construir com filiados do Recife e os dirigentes esse caminho. Ela tem que convencer as pessoas. Sugeriu. Se ele tiver somente a indicação do PT Nacional, é insuficiente. Se ela tiver somente a indicação do PT Nacional, é insuficiente. Ela tem que ganhar o partido no município, frisou Humberto Costa. Então, Humberto Costa é defensor de uma frente popular junto com outros partidos, mas não é muito simpático a candidatura de Marília Reis. E falando agora sobre Salvador. Salvador, nós temos ACM Neto, que já foi reeleito em Salvador e tem pretensões de disputar o governo do estado em 2022. Essas são as pretensões de ACM Neto e ele já disse para Bolsonaro, ou enfim, para o governo, que o Democratas não vai ser barriga de aluguel de Bolsonaro. Ou seja, como o Bolsonaro não tem partido, dificilmente o Aliança pelo Brasil vai ser lançado a tempo. Havia a expectativa que Bolsonaro pudesse utilizar o Democratas como barriga de aluguel e lançar candidatos nas prefeituras das principais cidades do país. A Semineto já descartou qualquer possibilidade e disse que o Democratas nem faz parte da base do governo, apesar de ter o Onyx Lorenzoni como sendo ministro da Casa Civil. O que o Democratas tem é um apoio pontual a algumas colocações do governo. Até piscou aqui a luz concordando comigo, mas não faz parte dessa base aliada do governo. Eu esqueci de falar sobre Recife, mesmo o PT não tendo candidato para disputar a prefeitura, o partido tem a intenção, tem a meta de eleger 5 vereadores. Será que sem um candidato a prefeito o PT consegue atingir isso? Nós não sabemos, precisamos esperar. O PT acredita ser possível. Agora vamos falar sobre a política em São Paulo. Há um dado bem interessante que a pesquisa Ibope demonstrou. Essa é uma reportagem do Estadão. Ibope, só 5% dos eleitores defendem nome novo para a prefeitura de São Paulo. Ou seja, uma minoria do eleitor querem um outsider da política. E segundo os dados dessa pesquisa, os resultados, as informações dessa pesquisa, a maioria do eleitorado de São Paulo quer alguém experimentado, quer alguém que tenha práticas de gestão pública, tem alguém que conheça principalmente São Paulo. E esses dados, essas informações contidas nessa pesquisa do Ibope, favorecem muito pessoas que já estão no meio político, como Bruno Covas, o qual a aprovação subiu alguns pontinhos e também decaiu a rejeição de Bruno Covas nos últimos meses. Então já favorece uma candidatura de Bruno Covas, também favorece uma candidatura de Marta Suplicy, porque Marta Suplicy foi prefeita em São Paulo lá no início dos anos 2000. Marta ainda não tem um partido, pode ser que ela volte ao PT, o que é uma situação difícil, porque é uma rejeição muito grande na cúpula do PT. Pode ser que ela saia como candidata do PDT e Marta Suplicy está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto com 13%, empatada ali no limite da margem de erro com Celso Russomano, que está em primeiro. E é claro que os resultados dessa pesquisa acabam dificultando e muito uma eleição de Datena, porque mesmo Datena lá atrás, no ano passado, ter saído na pesquisa de aprovação, na pesquisa de intenção de voto em primeiro lugar com mais de 17%,
Agora a situação mudou. Datena tem 7%, 7 um pouquinho, né? A porcentagem de Datena, e a população de São Paulo não quer alguém que seja fora da política, o que dificulta bastante a vida de Datena. Então talvez Bolsonaro possa rever o apoio a Datena, que não está ali mais tão sacramentado, porque existe a possibilidade do Datena sair como candidato a prefeito e o Márcio França do PSB sair como vice. Ambos são muito amigos, são amigos pessoais, e é claro, se Datena saiu como candidato considerado de esquerda por Bolsonaro, o apoio de Bolsonaro praticamente está liquidado, abrindo a possibilidade para o apoio de Paulo Scaff. Paulo Scaff falou que não vai ser candidato à prefeitura de São Paulo, mas muitas pessoas estão reclamando do uso partidário da Fiesp por Paulo Scaff. Então vamos esperar para ver. Em São Paulo a movimentação ainda está bem interessante e, como eu falei, o estado de espírito do paulistano, ele está privilegiando, pelo menos nesse momento, um candidato que seja mais experienciado, que seja mais vivido e que tenha algum tipo de conhecimento sobre a cidade de São Paulo e que já tenha passado por um cargo de gestão pública. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui os comentários a respeito dessas percepções. Me siga no Twitter, @Profiléu Oficial, e também no Instagram, canal Profiléu.